A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, hora do nosso devocional. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Glórias a Deus. Mais uma vez falando sobre edificação, falando sobre construção. Quando falamos sobre construção, edificação, às vezes logo voltamos a nossa mente para algumas paredes sob o telhado, uma casa com portas e janelas. Mas a edificação vai bem além disto. A edificação, a construção, pode ser muitas coisas. O casamento, a instituição da família é uma construção, é uma edificação. O perseguir, o correr atrás dos seus sonhos é uma edificação. O realizar os seus projetos, conquistar os seus projetos é uma edificação. Então, o promover a sua saúde é uma edificação. O ministério, o crescimento do ministério, a busca, o empenho pelo crescimento ministerial é uma edificação. Aí, então, o texto diz: onde é que está a segurança da sua edificação? Está em Deus. Por que em Deus? Porque Deus é o eterno arquiteto, o sábio arquiteto. As coisas mais complexas e firmes são edificadas por Ele. Por exemplo, Deus edificou o corpo humano. O salmista diz: o Senhor entreteceu os meus ossos no ventre da minha mãe. E você vê o corpo, se não for atropelado pela doença na caminhada, você vê um corpo com 60, 70, 80 anos, um coração edificado por Deus, passar a vida toda sem um problema. Um rim, um fígado, órgãos do corpo edificado por Deus, passar muito tempo sem nenhum problema. Edificação de Deus. O Senhor também é o arquiteto do universo. Um pequeno problema no universo, de ordem na sua estrutura, problema na sua estrutura, poderia colocar o universo em colapso. Mas o eterno arquiteto edificou tudo. E a questão de Deus não é só o saber, é também o poder. Ele não só coloca as coisas no seu determinado lugar, mas ele também dá uma ordem para que permaneça ali. Ele deu ordem para que o mar tivesse o seu limite. Ele deu ordem às estrelas, isso é chamado de lei fixa. Ele dá ordem à chuva, ao vento.
Ele é o eterno edificador. Falando de sabedoria, eu falo para você sobre uma mulher chamada Esther. Havia um homem que que preparava as mulheres para poder se apresentar ao rei. E eu posso imaginar aquelas mulheres, elas podiam pedir o que quisesse para poder se apresentar ao rei. Então eu vejo o egoísmo daquelas mulheres. Eu quero isto, eu quero aquilo, e colocava maquiagens exageradas, joias exageradas, roupas exageradas. Mas quando chegou a vez de Esther, olha o que é sabedoria. Ela pensou: esse homem eunuco, chefe das mulheres do rei, duas coisas ele sabe. Há quanto tempo ele prepara mulheres? Ele sabe como preparar uma mulher para o rei. Ele sabe do que o rei gosta. Ele sabe o que agrada ao rei. Então Esther, com a sabedoria, quando chegou a sua vez, o eunuco disse: o que você quer para se apresentar ao rei? Ela disse: eunuco, Agar, eu quero o que você quer. Eu quero que você me prepare, eu quero me apresentar ao rei do jeito que você acha que eu devo apresentar. Ela não só ganhou o coração daquele homem que se sentiu útil, como também ele deva ter caprichado, ele deva ter se sentido aquele que, um exemplo, já que ela se entregou à minha edificação, ele quis mostrar que ele entendia do assunto. Sabedoria. O crente sábio, ele deixa os seus próprios desejos, os seus próprios eu acho, e entrega tudo nas mãos do grande arquiteto chamado Deus. Porque ele sabe que por mais empenho que haja numa edificação, se o Senhor não estiver nela, a questão não é só edificar. Diz: se o Senhor não guardar a cidade, a edificação precisa ser guardada, precisa ter um trabalho de manutenção. O tempo é cruel, o tempo transforma mansões em taperas, o tempo transforma edifícios, prédios em ruínas, se não for guardado, se não for cuidado. Deus não é só o edificador, mas Deus é o guardador também. É por isso que a construção de Deus permanece. Quando a Bíblia diz que Deus coloca chama as estrelas pelo nome, eu me lembro de quando eu estava servindo a pátria, no ano de 1977. De quando em quando, todo o quartel era colocado em forma para poder ter o olhar do general do exército. Ele ia naquele quartel para poder passar um pregão, para poder olhar se estava tudo bem. E naquele dia, os soldados tinham que estar impecável, porque o general iria passar a tropas sob suas vistas. Eu penso que Deus chama as estrelas pelos nomes.
para poder passar as suas vistas. Eu penso que Ele está sempre olhando o universo, mas também a sua vida, que foi Ele que edificou, está sempre olhando a sua vida. Eu sei que às vezes a edificação requer trabalho, porque o homem insensato, ele vai na profundidade de Deus. O homem insensato vai na rasura da sua sabedoria. Mas o homem sábio, ele constrói na profundidade de Deus, da sabedoria de Deus. Ele constrói na rocha. E nessa sabedoria, e nesse edificar de Deus que toda construção suporta os impactos da vida. Meu irmão, que Deus te guarde, que todas as suas construções sejam edificadas em Deus. Ele é o eterno construtor, sábio arquiteto, e a sua construção jamais ruirá estando nele, porque não só será edificada por ele, no poder dele, como também será guardada por ele, essa construção que pertence a ele, porque você entregou a ele os seus caminhos e ele satisfez os seus desejos, edificando a construção para você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.